Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Eu posso até fazer a pergunta se vocês estão todos bem, mas eu já sei da resposta. Na verdade é que nem eu e nem vocês não estamos muito bem por causa dessa pandemia da Covid que está acometendo o mundo inteiro e o nosso país, infelizmente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse coronavírus. Como pode ter ou qual a sua origem? Até porque eu trabalhei 10 anos na vigilância epidemiológica aqui da minha cidade de Batatais e aprendi muitas coisas e estudei algumas coisas sobre microbiologia e biomedicina. Eu ouvi agora há pouco, como vocês podem ver que eu estou com a TV ligada, a Globo News dizer o seguinte, que tão cedo não vai descobrir a origem desse coronavírus, porque eles não têm ideia ainda de como esse vírus, ou melhor, de como esse coronavírus passou a ser tão agressivo para o homem, porque eles acreditam que o hospedeiro intermediário, ou seja, o animal que hospedava esse coronavírus, pode ter sido um morcego. E, enfim, o rato. Então, é um estudo muito profundo e difícil mesmo, até porque o sistema imunológico de um animal é muito diferente do sistema imunológico de um ser humano, demais da conta. Eu hoje tenho 55 anos. Eu já comi carne de animais silvestres como tatu, paca. Eu tinha lá, eu fui criado na roça até os meus 13 anos de idade e nunca fiquei doente, nenhum de nós, aliás, por comermos carne de tatu ou de paca. Até porque esses animais, na época, eles se alimentavam dos nossos alimentos. Eles comiam milho, abóbora e, enfim, eles não hospedavam nenhum tipo de vírus ou coronavírus que, se passasse para nós, poderia causar uma tragédia como esse novo coronavírus está causando. Mas a verdade é o seguinte, que a origem desse novo coronavírus pode sim estar ligado ao contato do homem com um animal, direto ou indiretamente. Vocês se lembram, na década de 80, quando começou a se falar e se ter muitos óbitos da AIDS? Pois então, suspeitaram na época que seria um vírus fabricado ou modificado num laboratório. Só que, de repente, descobriram que a origem, ou seja, o hospedeiro intermediário que já tinha esse vírus, seria o macaco. E a gente sabe que existe a tal de zoofilia, ou seja, o ser humano que o ser humano que tem relação sexual com o animal, com animais. Então, pode ser, sim, que para o macaco o vírus da AIDS não fazia mal nenhum. Só que quando houve o contato, esse vírus para o homem, ele passa por uma mutação genética e passa a ser altamente prejudicial, como é até hoje. Pessoas morrendo por AIDS, pela doença AIDS, está acontecendo até hoje. Então, o que acontece?
Eu vou frisar um pouco a questão do rato. O rato, ele transmite a hantavirose e a leptospirose. Tanto é que quando se chove muito no lugar, acontece todas aquelas enchentes, alagamentos, são muitas as preocupações e com relação ao saneamento básico se fala muito a respeito da água contaminada que está lá na rua, na enchente, porque pessoas podem estar em contato com água contaminada pela hantavirose ou leptospirose que vem do rato, do xixi do rato. E o esgoto está cheio de ratos, não é verdade? Então, há risco, sim, uma enchente de eu adquirir, de eu pegar uma hantavirose ou uma leptospirose, porque essa água foi contaminada através do xixi do rato. Uma vez que eu já falei, o rato, ele transmite a hantavirose e a leptospirose. Então, vamos imaginar que o homem tenha comido, goste. Eu, particularmente, não comeria nem cavaca tussa, carne de rato. Então, o que acontece? O coronavírus, eles estão supondo que o hospedeiro intermediário, ou seja, o ser que tinha no organismo já esse coronavírus, poderia ser, ou pode ser, o morcego. Eu ainda acho que um pouco mais do rato. Por quê? Eu nunca ouvi falar do ser humano comer morcego, mas eu já vi falar do ser humano comer rato. Então, o rato, poxa, ele é hospedeiro intermediário do vírus da hantavirose e da leptospirose. A gente pode pegar essas doenças, as viroses, que são graves, através das enchentes, por causa do xixi dos ratos, que vivem nas redes de esgoto. Então vamos imaginar que eu tenha comido carne de rato. Esse rato, ele já era um hospedeiro intermediário desse novo coronavírus. Só que ele é animal, o sistema imunológico dele não é igual ao meu, enfim, eu sou homem, ele é um animal. E para ele não faz mal, ele convive. Às vezes o animal já nasce com um micro-organismo que não faz mal para ele. O animal já nasce com esse micro-organismo. Só que esse micro-organismo do animal, se vier para o homem, esse micro-organismo, no caso o coronavírus, que está acometendo o mundo inteiro, uma vez que ele vem para o ser humano, ele passa por mutações, correto? E é através dessa mutação que ele passa a ser um micro-organismo nocivo ao homem. Então, eu queria só deixar assim essa minha curiosidade e talvez um pouco de conhecimento. É claro, eu não falaria nada sem que eu tivesse um mínimo de conhecimento de alguma coisa. Mas a verdade é o seguinte: tem animais que já nascem com alguns micro-organismos, seja ele um vírus ou um coronavírus, que é natural dele. Ele já nasce e não vai morrer.
Agora, se esse micro-organismo, se esse coronavírus vem para o ser humano, como eu já falei, acontece uma mutação genética nesse vírus ou nesse coronavírus, e daí ele passa a ser altamente nocivo à vida do ser humano. Então, eu acredito, como eu falei no início do vídeo, que muitos estudos se fizeram a respeito do vírus da AIDS, supondo até que ele poderia ter sido criado em laboratório, quando na verdade até hoje não se tem prova nenhuma disso, mas uma curiosidade que pode ser verdadeira é que o homem, ele tem contato com o macaco. Só que às vezes o contato não é só de gostar do animal, existe na época, e pode existir até hoje, o contato sexual, ou seja, zoofilia. Então, pode sim que a origem do vírus da AIDS tenha vindo do macaco. Assim como esse novo coronavírus tenha vindo de um animal silvestre, como no caso, eles estão falando do morcego, mas eu volto a suspeitar de que pode ser do rato. Enfim, a verdade é que isso está assustando o mundo inteiro, a nós todos, e só nos resta, primeiramente, orar, pedir muito a Deus que Ele proteja a nós, nossos irmãos patriotas, nossos irmãos do mundo inteiro, e seguir, é claro, na medida do possível, as orientações da OMS a respeito do isolamento, para que não haja uma disseminação maior do que já está acontecendo. Até porque fiquei sabendo que um ou outro estado aqui do Brasil pode entrar no tal de lockdown, que seja isolamento total. E isso é uma coisa sinistra. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Ok? Um forte abraço e que Deus nos livre e guarde dessa tal de Covid. Saúde e paz para todos vocês.